Boa tarde a todos. Me chamo Wagner de Paula, sou presidente do Sindicato da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Sindipol-RJ. Sou integrante da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, atuante. Sou policial de ponta, que participei da maior operação policial da história do mundo, no dia 28 de outubro. Isso passou e o Brasil inteiro ficou sabendo. A gente está passando hoje por um momento único, através dessa PEC 18. A gente tem oportunidades enormes nesse momento para falar de avanços de segurança pública. É muito importante, nesse momento, a gente se desprender de correntes ideológicas, porque nós, policiais civis, de natureza civil principalmente, nós fomos impactados de maneira muito dura no governo passado, o governo dito pró-segurança pública, onde nós perdemos a nossa paridade, a nossa integralidade. É importante, nesse momento, a gente ter a consciência que toda vez que a gente ficar agarrado em amarras ideológicas, a gente pode ser usado como manobra política. Nós temos que ter a clareza que quem tem que ser importante são todos vocês aqui, cada um de vocês. A gente tem que lutar pelos nossos interesses. A gente tem que falar de segurança pública de maneira séria. A gente no Rio de Janeiro, a gente não produz armas, a gente não produz drogas. A gente atua no cenário de segurança pública que nenhum outro país do mundo atua. Nenhum outro país do mundo atua. Só quem vive a segurança pública do Rio de Janeiro sabe o que eu estou dizendo. Principalmente quem participou na operação do dia 28. A gente atua com criminosos de ponto .50, criminosos utilizando atiradores de precisão, barricadas, lançando hoje em dia granadas através de drone. É um cenário que poucos lugares do mundo têm quando eu estou falando de uma cidade. Então, nesse momento, é fundamental a gente entender que não deve haver amarras ideológicas para tratar de segurança pública nessa PEC. A gente tem que resgatar nossos direitos previdenciários. O mesmo tiro que atinge o policial militar atinge o policial civil e pode atingir outro agente de segurança pública. Não é justo que com aquela emenda 103 de 2019, os policiais de natureza civil tenham perdido a sua paridade e integralidade. Um policial chamado Rodrigo Cabral morreu nessa operação do dia 28 com 45 dias na instituição. É justo os familiares receberem uma pensão proporcional ao tempo trabalhado? Qual é a diferença dele para os nossos nobres irmãos do BOP, que morreram também nesse dia na operação? Nossos nobres e valorosos irmãos do BOP, perdemos 2 policiais. Perdemos um terceiro policial na semana passada, Rodrigo Nascimento, que estava internado e não resistiu aos ferimentos. A segurança pública, qualquer tema de segurança pública, quando ele for discutido, ele tem que ser discutido ouvindo a base, quem trabalha, quem atua. A segurança pública não pode ser discutida através de gabinetes, nem com quem não sai da mesa. É fundamental a gente entender que quem está suando e está sangrando tem que ter voz ativa nesse processo. Isso é muito importante. A gente no Rio de Janeiro, a gente passa por uma situação muito grave, que a partir da ADPF 635, que ocorreu durante o período da pandemia, todos nós policiais, a gente tinha convicção dos efeitos colaterais que essa medida iria trazer para todo o país. Porque a gente que trabalha a segurança, a gente sabia que o Rio de Janeiro ia se tornar um bunker de criminosos que iriam, através do Rio de Janeiro, atuar dentro de morros e favelas para controlar o crime organizado nos demais estados. Lá atrás a gente começou a discutir isso. Como vai ser a gente não poder operar dentro de morros e favelas? Como a gente vai combater o crime organizado? Como a gente vai prender as lideranças? E hoje o Brasil inteiro passa aquilo que a gente desenhou lá atrás. Hoje o Rio de Janeiro é o epicentro do problema. Mas só que hoje vários estados do Brasil hoje, eles vivem aquilo que a gente vive no Rio de Janeiro há muito tempo, que é a disputa por territórios, que hoje em dia a venda de drogas ela não representa, ouso dizer que ela não representa 20% da atividade econômica do crime organizado. O crime organizado percebeu que é muito mais vantajoso hoje você lutar por
domínio territorial. Que a partir do momento que você luta por domínio territorial, você faz a vez do Estado. E você passa a controlar os serviços outrora públicos. Então, hoje, a gente de verdade, de fato, vive um problema de segurança nacional. E a gente não pode discutir a solução desses problemas sem os operadores de segurança. A segurança pública, ela se paga. Eu acabei de falar, e falo há tempos, que se a gente tiver um fundo de segurança pública onde os recursos apreendidos pelas polícias fossem destinados para esse fundo de segurança pública e sem amarrações ideológicas houvesse uma facilidade dos estados acessar esses valores, investir em segurança pública, eu tenho certeza que a segurança pública se paga. Eu tenho certeza absoluta, a segurança pública é diferente de qualquer outro serviço público. Os bilhões que a segurança pública arrecada por ano do crime organizado, retiro do crime organizado, poderia ser destinado para a segurança pública, para aparelhamento da segurança pública, para investimento no operador de segurança pública, porque muitas vezes é fácil falar em investimento de segurança pública e esquecer do operador, esquecer do policial, do ser humano. A maioria dos policiais do Brasil não tem um plano de saúde. Imagine se esses recursos que a gente retirasse do crime organizado fossem destinados para oferecer um benefício desse ao policial. No Rio de Janeiro fizemos um estudo onde vimos que entre 260 e 270 milhões de reais a gente poderia fornecer um plano de saúde para o policial ativo e inativo. A gente consegue retirar muito mais do crime organizado anualmente. Por que não se fala sobre isso de maneira clara? Por que não começam a falar? Ninguém fala sobre isso. É fundamental colocar na Constituição uma destinação obrigatória de verbas nos mesmos moldes da educação e da saúde. Tem que haver previsão orçamentária para a segurança pública nos mesmos moldes da saúde e da educação. Eu não vejo nenhum deputado falando sobre isso de maneira séria e honesta. Eu não vejo nenhum deputado falar do emprego das Forças Armadas para o controle e fiscalização de fronteiras. É impossível para as polícias fiscalizarem 17 mil quilômetros de fronteira seca, mais de 7 mil quilômetros de fronteira molhada. Nosso amigo policial Federico Flávio não deixa mentir. É uma mentira, é uma falácia. Não haverá solução para o problema se as Forças Armadas não entrarem nesse jogo. E não vejo ninguém discutindo. Então, nenhuma discussão, nobre deputada, que não fale sobre isso é uma discussão séria de segurança pública. Porque um país com a extensão territorial do Brasil não começar a discutir o emprego das Forças Armadas para o patrulhamento e fiscalização de fronteiras não é uma discussão de segurança pública séria. Não vai resolver o problema. Não há condições das polícias resolverem um problema de entrada de drogas e armas no país. É impossível. Eu digo que, mesmo que o emprego das Forças Armadas não será fácil, para as polícias não dá. Então, é fundamental a gente falar desse fundo para a segurança pública, sem amarras ideológicas, desburocratizando o acesso dos estados a esses valores. Inclusive, essas leis podem ser feitas nos estados também, onde as polícias, os recursos que as polícias arrecadam e retirem do crime, pode ser destinado a um fundo para investimento na segurança pública. Investimento, inclusive, no operador, que não pode esquecer. Segurança pública não é feito com carros, helicópteros e blindados só. Sem o operador de segurança pública, nada disso funciona. A gente tem que entender que segurança pública, ela se banca, ela se financia. Mas só que tem que haver um exercício, uma vontade política grande para falar de segurança pública de forma séria e honesta. Porque hoje no Brasil, de verdade, a gente está vivendo um problema de segurança nacional. No Rio de Janeiro, hoje, se você entrar numa rua errada, você morre. Porque o crime organizado ele se expandiu. Repito, ele entendeu que a expansão territorial é o grande negócio. Era o grande negócio, não é a venda de drogas. A venda de drogas não representa nem 20%. Então, senhores, se a gente não entender que a gente tem que estar unido, como o deputado falou aqui anteriormente, vai ser muito difícil as coisas avançarem. Porque o operador de segurança pública, a pessoa que está na ponta, ela vai ser alijada dos debates. E quando a gente atua unido, eles dão valor. Eles entendem que
a gente vai fazer a pressão necessária para que sejamos ouvidos naquilo que é importante para nós. E automaticamente haverá um benefício, não só para a segurança pública, mas para a sociedade. É importante a gente ter essa mentalidade. E como ele disse, a gente tem que parar com essa coisa de se o outro ganha ou não ganho, eu vou trabalhar contra o outro, não vou apoiar o outro. A gente tem que entender, esse momento é seu, o próximo é o meu. Então eu vou te apoiar no seu para que você me apoie no meu. A gente tem que parar de atuar como facções, porque a partir do momento que a gente atua com facções, a gente faz tudo que o meio político quer. Todo mundo já ouviu essa frase, dividir para conquistar. A gente dividido, a gente não caminha, a gente roda, a gente anda para um lado e para o outro. E quando a gente dá algum passo, a gente dá pequenos passos adiante. E a gente poderia caminhar numa velocidade muito maior se estivéssemos unidos. Então, senhores, nessa PEC é fundamental a gente pressionar os deputados, o relator, para que coloquem nesse texto. Primeira coisa, a gente tem que ter os nossos direitos previdenciários de volta, que é a integralidade e paridade na aposentadoria e para os nossos pensionistas. Isso é fundamental. E a gente está sabendo que a gente está com uma grande dificuldade de aprovar isso. E sabe o que me deixa triste? É que os políticos que surfam da segurança pública são os responsáveis por travar essa pauta. Isso é o que me deixa triste. Os políticos que usam a segurança pública para se elegerem, para se promoverem, estão travando a pauta do nosso interesse. Aí você vê os políticos de esquerda atuando a nosso favor. Então a gente tem que parar de ser o palhaço do circo. Vocês precisam entender esse jogo. Esse jogo ideológico é muito bom para eles. Enquanto a gente agir como palhaço, eles vão continuar tirando onda com a nossa cara. Desculpe um termo. A gente tem que estar do lado que nos apoia. É isso que é importante. Não adianta falar que defende segurança pública e na hora de votar a favor de segurança pública, vota contra. Os nossos direitos previdenciários a gente perdeu no governo passado, dito pró-segurança pública. E agora a gente está com dificuldade de aprovar a emenda número 8, que resgata os nossos direitos previdenciários. E quem está criando essa dificuldade são deputados ditos conservadores pró-segurança pública. Qual é a coerência disso? E os deputados ditos de esquerda estão falando que vão fazer um destaque à emenda. Isso é muito grave, quando a gente se coloca ali, como eu te disse, no papel de palhaço. É importante a gente entender esse cenário. Então, eu digo que a gente tem que sair dessa emenda, dessa PEC 18, minimamente com a integralidade e paridade, os nossos direitos de volta. Seria importante a gente sair com essa verba destinada na Constituição obrigatória para a segurança pública, nos mesmos moldes da educação e saúde, e tentar sair também daqui com a construção de um Ministério da Segurança Pública. E não faz sentido a gente ter Ministério da Pesca, Ministério da Cultura, Ministério de Povos Indígenas, Ministério de Igualdade Racial, portos e aeroportos, e um tema gravíssimo, que é a base da prosperidade de qualquer sociedade civilizada no mundo, a gente não ter um local para a gente discutir segurança pública de maneira séria. Então, senhores, me despeço aqui de vocês. Espero que eu tenha falado coisas que sejam pertinentes para a segurança pública e que caminhamos juntos daqui para frente. Entendemos que a questão ideológica ela não pode nos fazer de massa de manobra. A gente tem que entender que nós temos que agir de maneira pragmática. Aquele que nos ofertar apoio, a gente tem que estar caminhando ao lado dele e apoiando ele, ok? Muito obrigado.